Algum tempo atrás, o canal 90 postou um vídeo mostrando como antigamente as pessoas pareciam muito mais velhas do que hoje em dia. E de fato, uma coisa me surpreendeu também, recentemente, foi o fato de que o Sr. Barriga no seriado do Chaves tinha apenas 23 anos na época. E realmente, a gente olha para trás, podemos ter essa impressão de que as pessoas pareciam mais velhas, em especial os homens. Mas será que os homens estão hoje mais delicados, demorando mais tempo para ficar com a aparência masculina, adulta, e cada vez com isso passando uma impressão mais delicada, mais infantil, imatura? Será que isso é algo que tem fundamento? E de que forma isso pode estar relacionado ao cenário internacional e, por consequência, ao comportamento das nações na geopolítica? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece. E se você gosta muito do canal, considere a hipótese de virar membro, onde você terá acesso antecipado aos vídeos e acesso aos vídeos restritos aos membros, que inclui cursos e as lives comigo. Então pense nessa hipótese, pois ajuda muito ao canal continuar existindo. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Em outros vídeos aqui no canal, eu já comentei sobre aspectos cíclicos na história da humanidade e nas civilizações que levam elas ao colapso. Dentre isto, o custo de vida, em especial o aumento do custo da alimentação e habitação, o aumento da desigualdade social, que são fenômenos observáveis em crises passadas e que deram como resultado o colapso de civilizações. É um dos diversos ciclos civilizacionais que se repete. Esses fatores que eu mencionei são tanto a causa como a consequência. São coisas que se retroalimentam até um ponto de ruptura, um ponto sem retorno, quando as coisas finalmente explodem. Hoje, nós estamos no início de um desses processos, mas não pense que será algo como você indo dormir numa noite e acordando no meio do caos no dia seguinte. Essas rupturas são rápidas em termos de escala temporal que envolvem as civilizações, mas em termos de cotidiano são mudanças que, se não forem aceleradas por alguma grande guerra, acabam levando décadas. A geopolítica sempre lida com prazos e valores muito altos, olhando no sentido amplo da história da humanidade. Essas rupturas levam à mudança da ordem mundial, à reorganização das potências e ao estabelecimento de novas civilizações. Mas, de novo, tudo isso fica claro dentro de um sentido amplo, não no sentido micro. É como se você estivesse andando na rua, no meio de uma neblina, você não enxerga muito ao redor, então não sabe se falta muito para sair dessa neblina ou se não. Mas imagine alguém do alto de um arranha-céu. Essa pessoa pode estar distante e mais alto, ele assim consegue ver o fim dessa neblina em que você está. Mas se o aumento do custo de vida, maior concentração de riqueza na mão de poucos, crise alimentar, aumento de impostos são coisas que levam ao fim de uma civilização, existe um outro sinal que indica que isto está acontecendo. E veja bem, porque eu estou falando um sinal, ou seja, uma consequência e não uma causa. De acordo com a doutora Camille Paglia, uma cientista social, o aumento da androginia na população masculina, ou seja, homens com aparência mais feminina, é algo cíclico que vem sendo observado em civilizações passadas, justamente quando estas civilizações estavam em seu período de decadência e próximos da ruptura. Now, I'm concerned that, again, about this. In fact, in my study of history in sexual personae, I'm always talking about the late phases of culture, and this is I was always drawn to the late or decadent phase of culture. Oscar Wilde is one of the great exponents of that in the late 19th century. He's one of my strongest influences from my earliest years, and I found, okay, in my study that history is cyclic. And everywhere in the world, you find this pattern, okay, in ancient times, that as a culture begins to decline,
you have an efflorescence, okay, of transgender phenomena, okay? That is a symptom of cultural collapse, okay? So rather than people singing the praises of the humanitarian liberalism, okay, that allows all of these transgender possibilities, okay, to appear and to be encouraged, I would be concerned about how Western culture is defining itself to the world, because in fact these phenomena are inflaming the irrational, indeed borderline psychotic opponents of Western culture in the form of ISIS and other jihadists, etc. Okay, nothing more, better defines the decadence of the West to the jihadists, okay, than our toleration of open homosexuality and this transgender mania now, okay. E em 2017, o professor Haggai Levine, autor principal do estudo da Escola de Saúde Pública Hadassah Braun da Universidade Hebraica de Jerusalém, revelou no artigo científico Human Reproduction Update que nas últimas 5 décadas a contagem de espermatozoides masculinos em todo o mundo caiu pela metade. As descobertas prevêem uma crise iminente de fertilidade que chamou a atenção pela primeira vez em 2017, quando os investigadores revelaram quedas significativas na contagem e concentração de espermatozoides em homens que vivem na América do Norte, Europa e Austrália. Mas novos estudos concluíram que esta tendência também se aplicou agora aos homens na América do Sul, Ásia e até mesmo África, mostrando que este é um problema global e que só vai piorar. Para quem acompanha o canal, sabe que eu venho comentando faz muito tempo sobre a queda de natalidade, inclusive eu falo que este é o maior desafio da história da humanidade após a Revolução Industrial. Mas sempre eu foco em aspectos políticos e econômicos que causaram isso, como o aumento do custo de vida ou uma cultura antinatalidade, dentre outros aspectos. Mas existem outras coisas relacionadas à psicologia e à biologia que eu não comento, mas que também devem ser levadas em consideração, como a disfunção erétil, a crescente ansiedade, o aumento da baixa autoestima, a obesidade, a crescente depressão, a falta de motivação e por aí vai. Problemas esses que têm afetado a população masculina atual muito mais do que qualquer outra geração anterior. Porém, as circunstâncias envolvendo essa queda na natalidade vai além do que eu havia sugerido anteriormente. Estamos falando de aspectos biológicos e ambientais que, portanto, tornam esse assunto muito mais grave e, por consequência, mais difícil de combater. Porque agora que esses pesquisadores descobriram que a contagem de espermatozoides masculinos diminuiu 50% desde a década de 1970, para eles, essa descoberta reafirma uma pesquisa de 2016 que apontava a queda dos níveis de testosterona, que por sua vez é reafirmada por outras 2 pesquisas realizadas em separado e que saíram em 2020. Uma publicada no The Journal of Urology e outra na Reproductive Biology and Endocrinology. Então, de fato, estamos falando de algo sistêmico aqui, comprovado cientificamente. E a testosterona é muito importante, mas muito mesmo, porque a testosterona é simplesmente o hormônio que faz os homens serem homens. Ela configura o corpo masculino, aumentando a massa muscular e a força óssea. Ela literalmente influencia o ponto de moldar da mente masculina, alimentando a libido, o desejo de status e a própria masculinidade. Mas desde 1950, os níveis de testosterona nos homens vêm diminuindo até mesmo em cerca de 1% ao ano em alguns casos. Aliás, um homem médio de 30 anos hoje teria os mesmos níveis de testosterona que um homem de 60 anos em 1950. O que nos leva à pergunta de o que está causando essa diminuição tão rápida de testosterona na população. Infelizmente, essa pergunta tem muitas respostas, porque são vários os culpados. Então, antes que você comece a pensar em como fugir desse problema adotando alguma dieta igual ao dos seus avós, desencana. Não adianta. Você não vai conseguir fugir porque há vários motivos que estão causando isso e você, por enquanto, não tem como fugir de todos eles. Porque estamos falando, além da comida que você come, também da água que você bebe e até mesmo o ar que você respira.
há estrogênio residual em nossa água de torneira devido a contraceptivos, a influência massiva do estradiol da pílula anticoncepcional que vaza para o lençol freático e não é filtrada nos sistemas de abastecimento de água tem contaminado a água da torneira com substâncias como disruptores endócrinos, que podem afetar negativamente a saúde reprodutiva dos homens. E se você acha que trocando por água mineral estaria salvo, lamento, mas também não. Porque também temos a proliferação do BPA, que é um composto químico que serve de matéria-prima para a produção de diversos tipos de plásticos nos nossos alimentos e bebidas. E mesmo que você não coma, eles são absorvidos pela pele, entrando no nosso corpo e atuando como compostos imitadores justamente do estrogênio. Essa queda de testosterona e aumento do estrogênio e imitadores de estrogênio explica por que vemos cada vez mais homens de 20 e tantos anos agindo como garotos ou de forma menos masculina, e não apenas no comportamento e vestimenta, mas também causando alterações a nível biológico. Mas se essa queda entre 1973 e 2011 da contagem de espermatozoides masculinos caiu 59%, então isso significa que temos menos da metade da contagem de espermatozoides de apenas 50 anos atrás. E nesse ritmo, falando hipoteticamente, é claro, estaríamos falando de chegar a zero em 2045. E o número de jovens que, devido aos níveis baixos de testosterona, estão até mesmo tendo que fazer terapia de testosterona para aumentar os seus níveis, tem sido cada vez maior. E como mencionei, a poluição da água tem sido apontada como uma das responsáveis. Veja que o Serviço Geológico dos Estados Unidos, por exemplo, descobriu que substâncias na água estão afetando os hormônios de 85% de algumas espécies de peixes de rios que têm até 3 quilos e 25% de algumas espécies de até 5,5 kg, causando a feminização masculina em certos peixes. Outro fator que merece atenção é a soja. A soja, quando foi introduzida nos Estados Unidos em 1804 e quase 100 anos depois chegou no Brasil em 1914, no Rio Grande do Sul, se expandiu a partir de 1970, quando a indústria de óleo começou a ser ampliada. A soja, na época, encantou os fazendeiros de laticínios porque essa semente era barata e rica em proteínas, o que tornava ela excelente para alimentar as vacas. Logo, ela passou a inundar a indústria porque era muito elástica na sua produção, podia suprir ou substituir quase tudo. Mas há um problema, porque a soja contém altos níveis de estrogênio, um hormônio feminino que em grandes quantidades em homens pode causar a infertilidade. Baixo teor de testosterona, crescimento lento, diminuição da massa muscular e ganho de peso. E a soja possui mais estrogênio do que a vasta maioria dos vegetais. Uma xícara de soja tem a mesma quantidade de estrogênio que 20.000 xícaras de grão de bico, por exemplo, o que tornou a soja o alimento perfeito para engordar as vacas. Graças ao alto teor de estrogênio, os fazendeiros podiam alimentar suas vacas com soja e ainda fazia com que elas ficassem muito gordas. Quanto mais gordura as vacas tinham, mais dinheiro os fazendeiros podiam ganhar. Acontece que o estrogênio passa para o consumidor humano, seja através do consumo da carne, seja através do leite. A soja é uma cultura milagrosa para a indústria de carne de vários países do mundo, principalmente nos 2 maiores produtores do mundo, que é o Brasil e os Estados Unidos. A soja não foi pouca coisa, ela foi revolucionária no mercado alimentar. Conseguimos reduzir a níveis históricos sem precedentes a fome no mundo justamente graças à soja. E ela ainda por cima não para de ganhar mercado por ser uma proteína super barata. Ela poderia ser transformada em qualquer outro alimento, sobretudo quando se tem um incentivo a dietas vegetarianas, onde a soja é a principal substituta de carnes. E assim, a farinha de soja explodiu dentro das grandes empresas multinacionais de alimentos no mundo inteiro. Fosse em forma de óleo, fosse em forma isolada de proteína de soja, ou ainda em forma de farinha de soja.
A soja inundou a produção industrial no Ocidente, ganhou o mercado no Oriente e algumas empresas de fast food até trocaram os hambúrgueres de carne por hambúrgueres de soja sem avisar o consumidor. E pior, em muitos casos, fórmulas à base de soja estão sendo dadas para bebês. E ainda por cima não é apenas o próprio grão de soja que atingiu a testosterona da população masculina, mas a forma como ela é armazenada. Porque o armazenamento incorreto abre espaço para o surgimento de fungos que começam a crescer nos grãos e esse mofo também é altamente estrogênico. E aqui eu preciso fazer um adendo muito importante, porque muito provavelmente teremos pessoas que após ver esse vídeo já estão pensando em coisas como devemos proibir a soja ou os derivados de soja e voltar como era antigamente, e o que elas precisam entender é que a soja foi um alimento revolucionário dado o seu contexto. Se não fosse a soja, a fome no mundo seria muito maior. No início do século XX, quando a produção de soja não era tão grande quanto eu comentei, a fome no mundo era várias vezes maior do que é hoje. Graças à soja, hoje temos muito menos fome do que qualquer outro período na história da humanidade inteira. Então, não existe uma resposta fácil a essa questão hormonal que eu estou trazendo. Porque simplesmente não dá para voltar atrás. Podemos produzir outro alimento para substituir a soja? Podemos, mas ele não será tão barato e tão elástico em sua produção quanto a soja, o que significa que aumentará a fome. Hoje nós produzimos alimento o suficiente para alimentar o mundo inteiro, mas nós não alimentamos o mundo inteiro mais por fatores econômicos e logísticos e políticos e não por produção, porque por produção daria. Então entenda, a soja em si é um problema, mas a alternativa à soja é a fome e a desnutrição. Na maior parte do período da história da humanidade, o nosso maior problema tem sido a fome e a inanição. Mas graças à soja e outros aspectos, como por exemplo fertilizantes e pesticidas, quase erradicamos a fome. Estamos caminhando talvez em direção a isso algum dia. Mas ao resolver esse problema, trouxemos outros problemas. Então, entenda, não existe uma resposta fácil a esta questão. E no início do vídeo eu comentei sobre a água com os contraceptivos e plásticos. Não sei se você se lembra, mas se não se lembra, volta lá. Porque parece viagem, mas não é. Aliás, tudo que eu estou falando nesse vídeo, você vai ver os papers e relatórios na descrição do vídeo, caso queira ler mais sobre isso. Há 20 anos atrás, a Agência Ambiental do Reino Unido declarou que os esteroides estrogênicos, fossem hormônios naturais ou sintéticos, que estavam presentes nos esgotos, demonstraram ser mais potentes do que se pensava, com o esteroide sintético 17A etinilestradiol mostrando efeitos em peixes em concentrações inferiores a 1 nanograma, o que foi de fato confirmado em um estudo de 2020 que também descobriu que alguns riachos tinham uma concentração de etinilestradiol de mais de 60 nanogramas por litro, muito além do limite que causa graves danos à população de peixes. Apenas para você visualizar do que estou falando, uma única gota de um destes esteroides polui 66.500 galões de água, o suficiente para causar problemas de saúde significativos nos peixes numa concentração de 1 parte por bilhão. Isso ocorre porque os hormônios excretados pelas pílulas anticoncepcionais são poluentes, assim como a trembolona, um esteroide sintético que aumenta o volume do gado, e o pesticida bifentrina. As principais agências ambientais dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra descobriram que a exposição a hormônios anticoncepcionais não metabolizados causaram a feminização dos peixes machos, atrasando a reprodução nas fêmeas e danificou os rins e fígados dos peixes de ambos os sexos.
estudos descobriram que os peixes fêmeas superam o número de peixes machos nos riachos em uma proporção de 10:1 em áreas onde há alta incidência do uso de pílulas anticoncepcionais. Essas substâncias têm chegado à área desses peixes através da urina das mulheres, que não é filtrada quando cai no esgoto. E estamos falando de países que a maioria das instalações de tratamento de água tem alguma capacidade de filtrar todas essas substâncias químicas. Imagine então em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, cuja capacidade de filtragem de água é muito inferior. Essa é a mesma água que, mesmo que você não beba, ainda vai sair da sua torneira para lavar os seus alimentos e vai cair sobre você no chuveiro da sua casa. E só para deixar claro, todas as fontes desses estudos estão na descrição do vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. A ajuda de vocês é absolutamente fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica e outros estudos científicos que têm impacto na geopolítica para vocês. E considere também a hipótese de virar membro do canal, onde você terá acesso não só antecipado aos vídeos, mas também aos vídeos exclusivos e participação nas lives fechadas comigo. E voltando ao tema do vídeo, se você no banho não beber essa água, não tem problema. Porque temos os fitalatos, os parabenos e o alquifenol etoxilado, que mostram propriedades estrogênicas em mamíferos, peixes e pássaros, mesmo em concentrações baixas no ambiente, porque podem se bioacumular e serem encontrados em concentrações muito elevadas. E essas substâncias também estão no ar, em pesticidas e em quase todos os produtos cosméticos, de cuidados com a pele e de limpeza que você cheira. Até mesmo estão em recibos impressos. Estamos falando de estrogênio na pele com o sabonete, sendo que os alquifenóis etoxilados estão diretamente relacionados ao aborto espontâneo em humanos, camundongos e embriões de zebras expostos em grande quantidade. Temos ainda os fitalatos em brinquedos infantis, plásticos e perfumes. E se você gosta de lavar o carro e colocar aquele perfume com cheiro de carro novo nele, más notícias. Esse cheiro é de estrogênio, colocado industrialmente justamente para causar prazer nos homens, que são o público prioritário dos carros. Essa situação é tão grave que a China e recentemente a Europa proibiram por completo as substituições químicas estrogênicas. E aqui no Brasil, os parabenos não são proibidos, mas são regulamentados para usos máximos. A mesma coisa com os fitalatos e alquifenol etoxilado, sobretudo em produtos estéticos. Mas então, estamos vendo produtos químicos que atingem em cheio a masculinidade do homem e afetam a fertilidade feminina. E como isso afetaria a geopolítica, já que esse é um canal de geopolítica? E o primeiro fator é que isso tem agravado ainda mais a crise de demografia que o mundo vai enfrentar nas próximas décadas, e que já comentei várias vezes aqui no canal. O segundo fator é que isso tem incentivado, na verdade tem inflamado grupos radicais anti-ocidentais a serem cada vez mais agressivos, porque enquanto isso é um sintoma, isso tem sido visto como um sinal de fraqueza a ser explorada. Nada tem estimulado mais a jihad islâmica anti-ocidental do que a propaganda e incentivos constantes da mídia nos assuntos transexuais. E mais do que um sinal, isso tem sido confirmado, porque a agressividade desses atores tem dado vitórias seguidas no tabuleiro internacional a eles. Eles veem isso como fraqueza, se sentem estimulados a explorar e têm conseguido confirmar suas teorias do enfraquecimento do Ocidente. E quando eu falo Ocidente, o Brasil não estaria incluso, diferente do que muita gente pensa, mas mesmo não sendo um país no sentido político ocidental, porque a expressão Ocidente enquanto político não deve ser confundido com o sentido geográfico, só para deixar claro, mas isso não é o foco do vídeo, mas de qualquer forma, esses efeitos têm sido sentidos aqui. A população brasileira envelheceu antes de ficar rica, como se deu na Europa e Japão, e a queda na taxa de natalidade está levando o Brasil para, a partir da metade de 2030, com sorte se adiando para o início de 2040, para a sua maior crise histórica.
teremos uma população menor, mais envelhecida, menos produtiva, mais endividada, com menos infraestrutura e ainda assim que terá que arcar com os custos das políticas para idosos. E não existe nem mesmo a mais remota chance de mudarmos a fertilidade para níveis suficientes em um espaço de tempo tão curto. E o terceiro fator é que as políticas de diversidade sexual originárias dos Estados Unidos e que têm sido exportadas para o mundo, em especial para o Brasil, têm deslocado o foco das funções do Estado, que deveria ser o de criar infraestrutura e abrir espaço para o aumento de produtividade e riqueza. Porém, tudo que tem conseguido foi aumentar a polarização, aumentar a divisão social, dificultar os relacionamentos entre homens e mulheres e hostilizar a imagem do homem, digamos entre aspas, tradicional. Sendo assim, isto apenas é mais um indício da tese de que estamos realmente caminhando para um enorme ponto de ruptura que será bastante dolorido nas próximas décadas. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de novo de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações, de entrar nas nossas redes que estão na descrição do vídeo para ficar atentos às atualizações do canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Abraços e até o próximo vídeo.